Olá pessoal, João Vinícius falando, espero que estejam todos bem, bem-vindos por aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu faço para comparar empresas, para descobrir qual é a melhor opção de investimento dentre empresas que eu quero comparar, usando o site Fundamentos, que é um site gratuito de dados financeiros sobre o mercado de ações, que você pode acessar através do endereço www.fundamentos.com.br, vai ter um link aqui embaixo nesse vídeo. Antes de entrar aqui na parte das empresas e de como comparar, é importante salientar como que a gente faz para comparar empresas, né? Para fazer essa comparação, as empresas têm que ter um mínimo grau de similaridade, alguma semelhança ali entre o seu nicho de atuação, entre o seu mercado de atuação. A gente tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. Outra, como que a gente faz para comparar empresas que são diferentes entre si, né? Cada empresa é um organismo vivo, independente. Então a gente tem que trazer as empresas para uma base comum. E essa base que a gente utiliza no mercado financeiro são os múltiplos. Então nesse exemplo eu vou pegar 3 empresas aí do ramo calçadistas, começando com a Alpargatas, que é a dona das Havaianas, né? Aquela sandália que todo mundo usa. E também tem outros negócios dentro da sua estrutura, como a marca de roupa Osklen, aquela que é cara pra caramba, e a representação da Mizuno, né, aqueles tênis esportivos no Brasil, que ela já não possui mais porque ela cedeu os direitos da Mizuno Brasil para Vulcabras Azaleia, que agora a dona da marca Olímpicos e também a representante da Under Armour no Brasil, se chama só Vulcabras, porque ela cedeu os direitos da Azaleia para Grendene, que é a fabricante, né, a dona das marcas de sandália, de chinelo, Grendene, a marca de calçado feminino Melissa e por aí vai. Então, escolhendo essas 3 empresas, quais múltiplos a gente vai usar? Eu vou focar em 2 múltiplos aqui. O preço sobre lucro, que ele deriva, né, do lucro por ação, que eu pego o lucro que a empresa gerou aí nos últimos 12 meses e divido pelo número de ações em circulação, eu tenho o lucro por cada ação, ou seja, quanto cada ação daquela me gerou de lucro. E eu pego o preço unitário de cada ação, né, o preço que aquela ação está negociando, divido pelo lucro por ação, eu tenho o múltiplo preço sobre lucro, ou PI no inglês. Então, quanto menor for o preço sobre lucro, maior é o indicativo de que a empresa está barata. Não quer dizer que ela está barata e é muito atrativa por causa disso, mas é um indicativo. Os múltiplos eles nunca podem ser analisados isoladamente. Mas imagina uma ação que está sempre negociando com o mesmo preço, mas o lucro por ação está crescendo, ou seja, a empresa está entregando mais lucro, mas o preço não reagiu. Então, o preço sobre lucro ele vai ficando cada vez menor, aumentando ali a atratividade ou a margem de segurança no investimento. O segundo múltiplo que a gente vai focar vai ser o EV/EBITDA, ou Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, e o Enterprise Value é o valor da firma, o valor da empresa. Ele é a soma do valor de mercado da empresa, né? O preço que cada ação está negociando multiplicado pelo número de ações, subtraindo a dívida líquida, que são as obrigações da empresa. A dívida líquida é a dívida bruta subtraindo o caixa, que a gente entende que se a empresa quiser zerar a sua dívida ou zerar o quanto possível, ela vai usar o que ela tem de disponível em caixa e o que sobra disso é a dívida líquida. Assim como o preço sobre lucro, o EV/EBITDA, quanto menor, é maior o desconto. Por quê? Porque o EBITDA ele representa o lucro operacional da empresa. Ele é o lucro antes dos impostos, das taxas, depreciações e amortizações. Então, o extrato que a gente tira do EBITDA é o resultado operacional da empresa. Então, se a dívida e o valor de mercado da empresa ficarem constantes e ela estiver aumentando o seu EBITDA, ou seja, melhorando o seu resultado operacional, esse múltiplo ele vai ficar contraído. Você vai ter um EV/EBITDA cada vez menor, também indicando uma atratividade naquele investimento. Então, partindo aqui para a ação, eu já deixei previamente aberta as páginas da Alpargatas e da Vulcabras no site Fundamentos e deixei para a gente abrir a da terceira empresa Grendene aqui junto para mostrar como é que é o caminho, né? Então a gente vai aqui no fundamentos.com.br
Ele vai carregar a página, eu busco a empresa que eu quero analisar, no caso aqui é a Grendene, escolho o nome, ele puxa pelo ticker, né, GRND3, dou um OK, abriu aqui a página da Grendene. Então, dando uma passeada geral aqui na página de cada empresa no Fundamentos, inicialmente ele puxa aqui os dados, o código de negociação, o tipo da empresa, o setor e o subsetor de atuação, a cotação atual e como que esse preço se comportou aí nas últimas 52 semanas, também conhecido aí como último ano. Traz aqui o volume de negociação, o valor de mercado. Esse é um dado que eu acho muito interessante para a gente ter uma dimensão do tamanho da empresa. Por exemplo, a Alpargatas hoje vale aí por volta de 20,8 bilhões, né? O valor da firma é um pouquinho menor devido à dívida líquida. O último balanço processado, 31/12/2020, quer dizer que ela já divulgou o resultado do quarto trimestre de 2020 e o número de ações em negociação. Aqui embaixo, nos indicadores fundamentalistas, a gente tem uma série de múltiplos, né? E aqui aparecem os que eu falei agora há pouco, né? O preço sobre lucro. Aqui na interrogação ele dá uma breve explicação do que se trata. E o EV/EBITDA. A gente também pode passar rapidamente pelos outros múltiplos, mas vamos primeiro focar nesses dois que eu detalhei agora há pouco, né? Por exemplo, a Alpargatas negocia a um preço sobre lucro de R$ 148,91. O reais escapou aqui, né? Já que eu dividi o preço em reais pelo lucro em reais, o preço sobre lucro, né, o múltiplo, ele é adimensional, ele é um número puro. E ele deriva aqui do lucro por ação, ou seja, baseado no resultado de 2020, a Alpargatas teve um lucro por ação de 0,24, o que dá um preço sobre lucro de 148,91. Já adianto que é um preço sobre lucro bem esticado, apesar de que 2020, né, que é o ano que referencia esses dados, foi um ano bem desafiador, onde os lucros caíram muito e os preços já tiveram uma certa recuperação. Então, esse múltiplo ele acaba ficando distorcido. E o EV/EBITDA em 28,52. Esse número isolado, se você não tiver conhecimento nenhum sobre múltiplos ou uma base prévia de comparação, ele fica muito solto, né? Então, vamos ver como é que a Alpargatas está comparada em relação à Vulcabras, por exemplo. Veja que a Vulcabras ela é uma empresa bem menor do que a Alpargatas, né? Enquanto a Alpargatas tem 20,8 bilhões de valor de mercado, a Vulcabras tem 1,8 bilhões de valor de mercado. E o preço sobre lucro já está bem menor, né? 58,35 contra 148 lá da Alpargatas. E o lucro por ação também está menor, né? Está 0,13 contra 0,24. Daqui a gente pode inferir o que? A Alpargatas está mais cara do que a Vulcabras, mas também tem entregue um resultado melhor. E quanto ao EV/EBITDA, 28,52 contra 15,58, em linha com o preço sobre lucro, que também está mais descontado. Agora, colocando um terceiro elemento aí na equação, e a Grendene, como é que ela está comparada com essas duas? A Grendene está ali no meio do caminho, né? Ela tem 7 bilhões de valor de mercado, consideravelmente menor do que os 20,8 bilhões da Alpargatas e consideravelmente maior do que o 1,8 bilhão da Vulcabras. O preço sobre lucro está menor do que o das outras duas, né? 17,32 contra 148 da Alpargatas. Lembra que eu falei que era um múltiplo esticado. E 58,35 da Vulcabras. E apresenta um lucro por ação maior até do que o da Alpargatas. Ou seja, é uma empresa que tem conseguido gerar mais lucro por ação e está com um preço sobre lucro mais comprimido do que a Alpargatas e até do que a Vulcabras. E olhando o EV/EBITDA, 12,18, menor do que o da Vulcabras e bem menor do que o da Alpargatas, né? Ou seja, na comparação por múltiplos, quem parece estar mais barato é a Grendene. Isso não quer dizer que é um melhor investimento investir em Grendene do que em Vulcabras ou em Alpargatas, mas numa análise prévia por múltiplos, o que está indicando é que a Grendene está mais barata. A gente pode passear também nos outros múltiplos de rentabilidade, e um múltiplo que eu gosto muito é a margem líquida, que dá uma
uma ideia, né, percentual de quanto sobra para a empresa de tudo que ela fatura, depois que ela tira toda a parte de custos, impostos, taxas, reinvestimentos. E a Grendene, pelo site Fundamentos, está apontando aqui uma margem líquida de 21,4%. Ou seja, para cada R$1 que ela vende, sobra de lucro para ela 21 centavos, mais ou menos. E como é que está esse índice aqui na Vulcabras, por exemplo? A margem líquida 2,7%. Ou seja, pelos resultados mais recentes, a Vulcabras está num movimento bem desafiador, né? E não está sobrando quase nada para ela de lucro do que ela fatura. E a Alpargatas, como é que está? A Alpargatas também está com a margem bem comprimida, né? 3,8% de margem líquida pelos dados indicados aqui no Fundamentos. E aí a gente pode passear pelo site como um todo, né? Cada múltiplo desse ele tem uma breve explicação. Então, para uma ferramenta gratuita, eu acho bem interessante o site Fundamentos. Ele dá uma noção inicial bem completa da análise de cada empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like. Se não gostou, deixa aí no comentário por que você não gostou, pelo menos para eu poder melhorar os próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.